Como vocês já devem estar sabendo, existe uma obstinação, uma ideologia obstinada, uma ideologia de convicção de movimentos negristas para classificar os pardos como negros e eliminar a nossa identidade como povo mestiço. Pois bem, está correndo está tramitando no Senado o projeto de lei 1958 de 2021 do senador Paulo Paim, que é um dos principais representantes dessa ideologia de classificar pardos como negros. O senador Paulo Paim, ele não aceita a ideia de que pardo não seja negro. Pois bem, foi apresentado o projeto e está na Comissão de Constituição e Justiça. Nesta comissão, ele recebeu a relatoria do senador Humberto Costa, que também defende a mesma ideia, de que pardo deva ser classificado como negro. O senador Plínio Valério, ele, do estado do Amazonas, ele apresentou duas emendas, e essas emendas retiravam a classificação dos pardos como negros e colocavam os pardos como população mestiça. E os negros e os pretos como população negra. Pois bem, essa emenda ela também não foi aceita pelo senador Humberto Costa, que deu um parecer contrário. Então, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia 8 de maio de 2024, foi, durante os debates, apresentada uma emenda pelo senador Alessandro Vieira, de Sergipe, que defendia que retirasse as palavras preto, as palavras negros e negras, e fossem substituídas por preto ou pardo. No texto final, porém, que apareceu no projeto de lei, o texto final que apareceu na lei, que vai ser remetido para continuidade na Câmara dos Deputados, que tem a finalidade de ser remetida para a Câmara dos Deputados, consta o seguinte: pessoa preta e parda, aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor-raça utilizada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos termos do disposto do inciso 4º do parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.288, de 20 de julho de 2010, na forma do regulamento. Ora, o que significa isso? Significa o seguinte, que foi retirada a palavra negro do texto, mas a palavra pardo do texto da lei continua significando negro. Porque esse artigo 2º, que era o artigo que o senador Plínio Valério, nas suas emendas, pretendia modificar, ele manteve aqui no texto nos termos do inciso 4º do parágrafo único da Lei 2.888, de 2010, que nada mais é do que o Estatuto da Igualdade Racial, que é o estatuto que classifica pardos como negros. Obviamente, isso é uma coisa, isso é assimilação forçada, isso é genocídio, isso é crime contra a humanidade. Mas está aí, essa legislação, uma legislação que dê respeito aos direitos humanos, uma legislação que vai contra tratados e convenções assinados pelo Brasil, assinados pelo Brasil internacionalmente, tratados de direitos humanos, mas está aí essa legislação. E no texto que ficou, que saiu, que resultou da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o texto relatado pelo senador Humberto Costa, ele manteve isso. Ou seja, então foi feita só mesmo uma alteração no texto da lei, mas a alteração semântica, ou seja, o significado da palavra parda continuou significando negro no texto. E isso é importante destacar porque durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça do dia 8, o acordado é que seria retirado essa questão, corrigir essa questão semântica, em outras palavras, teria que ser tirado essa alusão à comissão, ao Estatuto da Igualdade Racial, a classificação do pardo como negro, e que também foi acordado que fosse
que isso tiraria a questão identitária, porque nós estamos lidando aqui com uma questão identitária, questão de identidade, ou seja, nós, os pardos, nós, os mestiços, nos identificamos como mestiços, nós nos identificamos como negros. Então, isso é uma questão de identidade. Quer dizer, querer forçar, querer nos obrigar a ser classificados como negros, isso aí é assimilação forçada. Isso aí é um atentado contra os direitos humanos, contra os nossos direitos de sermos, termos a nossa identidade étnica, a nossa identidade racial. Pois bem, então o acordo que até levou ao senador Plínio Valério a retirar as suas propostas para separação, para ficar só essa proposta do Alessandro Vieira, era que exatamente fosse retirado qualquer significado de negro no texto, de classificação de pardo como negro no texto. Mas o que fizeram foi simplesmente retirar a palavra negro, mas mantiveram o significado da palavra pardo como sendo negro. Então, na realidade, a situação ficou até nesse sentido, até pior. Né? Porque até na falação do senador Alessandro Vieira, durante a vida, ele falou e ele colocou que no texto ficaria pessoas pretas ou pardas, e não pretas e pardas, que é uma coisa meio bizarra, né? Colocar preto e pardo, como é que alguém pode ser preto e pardo ao mesmo tempo? É uma coisa muito estranha. Só pode haver a pessoa ser preta ou ser parda, né? Duas pessoas distintas. Uma pessoa pode ser preta ou pode ser parda, mas não a pessoa pode ser preta e parda, que é uma coisa que não tem lógica. Mas, e que também o senador Alessandro Vieira disse que o termo seria pretos ou pardos. E também, quando o senador Plínio Valério pediu como ficaria o texto, ele não citou que seria mantido também essa alusão ao Estatuto da Igualdade Racial. Quer dizer, então, na realidade, o que se deu ali não atende às necessidades do povo mestiço, não atende ao respeito à questão identitária, a nossa identidade como povo mestiço. E, mais uma vez, nos dirigimos especialmente ao senador Paulo Paim, para que pare com essa obsessão por querer impor a nós, os pardos, a classificação como negros. Senador Paulo Paim, nós não somos negros, nós somos pardos, nós somos um povo mestiço, nós somos uma outra etnia, nós somos uma outra identidade. Então não insista, senador Paulo Paim, com essa ideia de querer impor a nós, os pardos, a classificação como negros, e querer estabelecer essa assimilação forçada sobre nós, os pardos, querer causar um genocídio sobre a nossa etnia, porque o genocídio simboliza eliminar uma etnia, e nós, os mestiços, somos um grupo étnico racial reconhecido por diversos estados brasileiros e diversos municípios também. Então, eu vou passar logo o vídeo para vocês verificarem essa passagem em que o senador Alessandro Vieira afirma que o termo seria pretos ou pardos. E o senador Alessandro Vieira não faz referência à manutenção dessa alusão ao Estatuto da Igualdade Racial, que, a rigor, faz com que, embora a palavra negro tenha sido retirada do texto do projeto, ao significado de pardo como negro foi mantido. Oralmente, no substitutivo relatado por Vossa Excelência. Presidente, ficou incluído a emenda 20S de autoria do senador Alessandro Vieira. Como é que fica o artigo 2º, senador Humberto? Leia para mim como é que fica o artigo 2º. Mas leia para mim, por favor. Artigo 2º, eu vou ler para o senhor. Para fim de dispor nesta lei, considera a pessoa negra aquela que se autodeclarar parda. Segundo, não adianta mudar nada. Senador Alessandro, não estou... de fato está resolvido, mas atendendo a preocupação, vamos fazer a leitura. Artigo 2º. Para fins do disposto dessa lei, considera-se, com a nova redação, pessoa preta ou parda, aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor e raça. Aí segue, pessoa indígena, pessoa quilombola. Acho que
Está absolutamente afastada de qualquer dúvida. Ok.